Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Eu tenho uma missão aqui hoje que me ajude. Vai lá, Deus, me ajude. Olha o que o texto diz: o Senhor abrirá o céu, amém? O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês, amém? Vocês, diga eu. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestados. Aleluia. Você crê nessa palavra, querido? Deixa eu falar com você nessa noite sobre a casa do tesouro. Uma palavra que Deus ministrou no meu coração e tem sido um ensino forte para mim, tem me impactado e eu quero compartilhar com você. Querida, a Bíblia diz, continua para mim com esse texto, por gentileza. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, vai abrir o céu. Agora, essa ação de Deus abrir o céu, Ele fala que Ele vai abrir o céu num determinado lugar. E Ele vai abrir o depósito do seu tesouro. Uma sala, uma câmara, que é chamada o lugar do tesouro de Deus. A palavra expressa um cofre, a palavra dá a ideia aqui do depósito do seu tesouro, dá a ideia de uma tesouraria, de um banco muitas vezes. Então, a Bíblia está dizendo que Deus vai abrir o seu banco, o seu depósito. Aonde está o seu tesouro escondido? Onde está os seus depósitos? Onde está as suas economias? Todas as suas riquezas estão ali. E o texto diz que Ele vai abrir esse depósito. Agora, o interessante é que esse depósito que Ele vai abrir é para enviar a chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. A pergunta é, o que tem a ver a chuva com o depósito, com o tesouro? E eu estava pensando e conversando e ouvindo algumas informações. Algumas pessoas, elas estudam a ligação entre Israel físico com os sinais bíblicos. E a Bíblia até mesmo nos aconselha a ficar de olho em Israel, porque o que acontece em Israel é um sinal de Deus para toda a humanidade. E nós precisamos entender, e entender que existe o Israel material, o Israel natural, que é a nação de Israel, e existe o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós olhamos no cenário bíblico, Israel, tudo o que aconteceu em Israel, tudo que Deus fez em Israel, a Bíblia diz, é sombra das coisas que virão. Israel era um protótipo, Israel era uma figura do que Deus faria com a sua igreja, o futuro, sombra das coisas que virão. E a impressão que me dá, observando alguns pensadores cristãos, algumas pessoas que falam sobre essa escatologia, que falam sobre a influência de Israel nas nações, eles ainda afirmam que o que acontece com Israel hoje, ainda são sombras do que acontecerá ou acontece com a igreja. O natural expressa o espiritual, ou o espiritual expressa o natural. Essa ligação é muito forte. Então nós precisamos ficar de olho. Por exemplo, quando você olha para a nação de Israel hoje, é uma nação que sempre está em guerra. Por quê? Porque a igreja sempre está em batalha. É uma igreja, é uma nação que sempre tem que manter as suas fronteiras, manter o seu território, porque o inimigo quer avançar para dentro das suas fronteiras. Está falando da investida de Satanás contra os nossos limites, contra os nossos territórios, contra os marcos da nossa herança. Porque se você deixar, o inimigo entra para dentro do seu território e toma o que é teu. Constante batalha, constante guerra. Israel, por muitos anos não era nação, não tinha terra, não tinha lugar. Mas algumas décadas atrás se estabeleceu uma terra, se estabeleceu um lugar. Está anunciando que está chegando o dia de nós herdarmos a nossa terra, o nosso lugar. Então o que acontece com Israel natural está anunciando o que vai acontecer com a igreja. Agora no ano de 2013 aconteceu algo em Israel.
que esse pessoal estava fazendo uma leitura e percebeu que em Israel, esse ano, caiu uma chuva. Eles foram acometidos de uma temporada de chuva, como nunca aconteceu em décadas de existência da nação. Nós estamos falando não de Londres, nós estamos falando da França, nós estamos falando de Israel, uma terra no deserto. E esse ano, no mês de janeiro, choveu tanto em Israel, que teve enchente na nação. Chamou a atenção dos meteorologistas, chamou a atenção dos pesquisadores. E logo a seguir, uma temporada de chuva forte, também caiu uma nevasca como nunca caiu na nação. Nunca. Esse ano. E se nós entendermos que Deus está falando aqui para enviar chuva à sua terra, e se nós entendermos um pouquinho, estudarmos sobre o contexto de chuva, todas as vezes que a chuva era enviada da parte de Deus, ela estava dando um sinal que chegou um tempo de prosperidade para a nação. A chuva não é o fim, a chuva não está implícito tudo, mas a chuva é um sinal de Deus, da parte de Deus. Elias, quando a terra estava debaixo de opressão de Jezabel, ele manda o seu moço olhar, veja se tem nuvem, e o moço vem dizendo, tem uma nuvem no tamanho da mão de um homem, e Elias então manda avisar que chegou o tempo da mudança sobre a nação, porque a nuvem era um sinal de Deus, a chuva é um sinal de Deus, e se choveu em abundância sobre Israel esse ano, eu entendo da parte de Deus, que Deus está abrindo o seu bom tesouro no céu, para enviar sobre o seu povo, o Israel espiritual. Eu quero profetizar, queridos, esse ano ainda, você será impactado por uma invasão do tesouro celestial de Deus a seu favor. Amém? Prepara-te para ser impactado com a abundância. Prepare-se para receber, ter oportunidades de crescimento, de prosperidade, de enriquecimento, como você nunca teve antes. Jesus disse, fique de olho na videira, fique de olho. Ele estava falando, fique de olho em Israel. Quando a figueira florescer, é sinal. Quando a chuva cai sobre a nação, é um sinal, segundo esse pessoal que estuda a Israel e a sua ligação com o mundo. Queridos, é interessante quando nós estudamos isso. Tudo o que acontece em Israel é um sinal para a igreja. E Deus está falando o seguinte, sabe como que vai, qual é o sinal de que eu estou abrindo o meu tesouro? Chuva. Chuva será liberada. A chuva será liberada. Tesouro, depósito do seu tesouro, tesouro celestial. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus nos dá uns conselhos. Jesus nos dá alguns conselhos. E ele fala sobre, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Vamos até o 21. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus. Tesouro aonde? No céu. Onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Querido, Jesus está dizendo o seguinte, coloque seus tesouros num lugar onde você pode confiar. Coloque as suas riquezas, coloque os seus valores num lugar onde dá segurança. E quando nós entendemos a palavra, os tesouros, nós estamos entendendo que Deus, a palavra dá uma conotação de um depósito, de um banco. Então Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando, você precisa aprender a fazer o depósito no banco certo. O banco de Deus, o depósito de Deus, o cofre de Deus. Eu sei que você tem vários investimentos, você tem várias contas, trabalha com vários bancos, mas quanto rende o teu investimento no banco que você aplicou? Qual é a rentabilidade? Qual é a taxa que o seu banco cobra? Jesus está dizendo, pegue as tuas riquezas e coloque no banco certo. Coloque na casa certa. Porque senão vai ferrujar, a ferrugem vai comer. O ladrão vai roubar. Ah não, pastor, eu invisto em joias. Mas a Bíblia diz que corre o risco do ladrão vir e roubar. Eu compro dólar, está em alta. Sei lá o que pode acontecer com o dólar amanhã. Mas Jesus está falando, tem um banco que não vai te decepcionar. Tem um lugar que você vai investir os seus tesouros. E esse lugar vai te garantir. E sabe qual é a rentabilidade do banco que Deus pede para você acumular, que é no céu? Se você olhar, vamos ver a rentabilidade do banco de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 29. Versículo 29 ao 30.
Aonde que nós devemos acumular tesouros? Onde? No céu. Nós precisamos aprender. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Quanto que rende? Perceba que não é 100% a mais. 100% é dobrar. Ele está falando que é 100 vezes mais. Ele está dizendo: ajunte tesouros no céu. Aprenda a investir no tesouro certo, no banco certo, no depósito certo. Porque quando você aprende a colocar os seus investimentos, aprende a fazer os seus investimentos no lugar certo, e esse lugar certo é o céu, o tesouro de Deus, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que vai render 100 vezes mais. Quando que rende 100 vezes mais? Quando que vai render 100 vezes mais? Quando eu for para o céu? Ele está dizendo, já no tempo presente. Ele está dizendo, você que por causa do Evangelho, você que por causa do reino, você que por causa do avanço do reino, da obra do Senhor, faz os seus investimentos, faz as suas renúncias, faz o teu trabalho em prol desse reino, você recebe 100 vezes mais. Aqui, agora. Agora. Queridos, é agora. No tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. Ah, pastor, mas tem perseguição, é? Querido, eu não sei você, mas quando você começar a prosperar das proporções bíblicas, prepare, as pessoas vão perseguir você. Já percebeu que a prosperidade atrai perseguição? Ele está dizendo que nesse tempo, 100 vezes mais. E agora, na era futura, o que muitos pensam que Deus tem vitória para você só quando você morrer, muitos pensam que Deus tem abundância para você só lá no céu. Ele está dizendo, aqui nesse tempo é 100 vezes mais. Você quer saber o que vai acontecer depois que você morrer? A vida eterna. Tesouros no céu. Deus tem um lugar para você investir. O depósito. Queridos, entenda o seguinte, o que eu quero falar com você? Deus está dizendo, eu vou abrir o meu depósito. Eu vou abrir o meu tesouro. E eu vou dar um sinal que esse tesouro vai começar a ser derramado sobre a sua vida. E o sinal é a chuva. Hoje veio uma chuva do Espírito Santo nesse lugar. E você e eu precisamos aprender a ler os sinais. A presença de Deus, quando ela se move, Deus começa a trazer. Deus quer fazer eu e você prosperarmos. Amém? Em todos os sentidos. Prosperidade no contexto integral, corpo, alma e espírito. Algumas pessoas têm resistência à versão de prosperidade que a Bíblia tem para nós. E alguns não querem viver essa prosperidade. Acham que é errado avançar nessa prosperidade. Mas deixa eu te falar, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Quando Deus está dizendo, eu vou abrir o meu tesouro sobre vocês, Ele não está falando que vai abrir só uma conta bancária gorda. Ele está falando, eu vou trazer 100 vezes mais para você. Em casas, em irmãos, em irmãs, em família, em bens. Prosperidade não é só a quantia a prosperidade não está determinada pelo quanto de dinheiro você tem. Quando eu associo prosperidade apenas à realidade financeira, eu corro o risco de ter um conceito errado de prosperidade. Por exemplo, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não têm a saúde que você tem. Financeiramente, muito dinheiro, mas não é o sinônimo de prosperidade que a Bíblia prega. Deus tem prosperidade para você em todas as áreas, em todas as dimensões da vida. Fulano às vezes tem muito dinheiro, mas ele não consegue viver uma fidelidade conjugal. É divórcio em cima de divórcio. Isso não é prosperidade. Prosperidade não significa somente o quanto de dinheiro eu tenho. Prosperidade significa como está a minha casa, como está o meu casamento, como está a minha família, como está a minha saúde, como está o meu envolvimento com o reino. Deus está dizendo, eu vou abrir o meu tesouro, e o meu tesouro tem muitas riquezas, o meu tesouro tem o ouro, tem a prata, tem tudo o que você precisa, e eu vou abrir sobre você. E esse tesouro vai trazendo toda a prosperidade que eu e você precisamos. A cura, a paz, a vitória. Olha comigo, Isaías 55, versículo 9 e 11.
Olha o texto. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Versículo 10. Assim como a chuva, olha a chuva, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Olha o que Deus está nos ensinando. No contexto, Deus está falando: olha, eu sou diferente de vocês. Os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês. Eu estou mais alto. E então, por eu estar mais alto, eu vou liberar uma chuva sobre vocês. E essa chuva, ela vai com o propósito de regar a terra e fazer essa terra prosperar, fazer essa terra produzir. A chuva, ela não vem sem causa. A chuva, ela não vem por vir. A chuva e a neve, quando cai, é sinônimo de grande abundância sobre a terra. Lugares onde não chove, é lugares de miséria. E Deus está falando: assim como a chuva vem e tem um propósito determinado, a minha palavra sai da minha boca com um propósito determinado. E ele diz: a minha palavra não vem sem causa. A minha palavra não é liberada à toa. Então, quando Deus libera uma palavra dizendo: você vai ser curado, a Bíblia diz: ele vai alcançar o propósito a qual foi determinado. Então a cura chegou. Vocês estão aí, igreja? Amém. Quando a palavra de Deus diz: eu vou prosperar você, tem prosperidade para você, é como a chuva que cai, e ela não cai à toa, ela não cai sem propósito, ela cai, ela rega a terra e produz na terra abundância. Assim é a minha palavra quando é direcionada para você. Querido, quando a palavra é direcionada para você, saiba que ela não volta sem propósito. Deus diz: eu vou prosperar você, então prepara-te. Você e a tua casa entraram num período de prosperidade. Você e os teus negócios foram ativados à prosperidade, em todas as áreas, em todos os sentidos. Querido, a chuva e a neve vêm para trazer resultado na terra, vêm para trazer abundância. Quando você recebe a palavra, saiba que essa palavra vai trazer o resultado. Algumas pessoas recebem a palavra e não têm reação a ela. E agora, versículo 10, ele diz assim: assim como a chuva e a neve descem sobre os céus e não voltam para lá sem regarem a terra, ela vem para florescer, fazer brotar, para produzir semente para o semeador e pão para o que come. Querido, semente para o que semeia e pão para o que come. Essa palavra está totalmente direcionada à prosperidade. Essa chuva que Deus está dando como sinal, Ele está dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar toda a tua vida, eu vou fazer você prosperar em todos os teus caminhos, em tudo que você puser as mãos, você vai ser bem sucedido. É o que a palavra de Deus está dizendo. Querido, esse contexto, quando nós interpretamos esse texto, lembre-se, Bíblia se interpreta com Bíblia, amém? Bíblia não se interpreta com livros de filosofia. Bíblia não se interpreta com comentários de pessoas apenas que têm títulos. Bíblia se interpreta com Bíblia. Amém? Amém? Eu e você precisamos amar a palavra de Deus. Você encontra esse mesmo texto sendo citado no Novo Testamento como um fundamento de uma grande doutrina na Bíblia. Uma sã doutrina, uma doutrina apostólica, que é a doutrina da semeadura e da colheita. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, ele cita esse texto de Isaías num contexto onde ele mobiliza a igreja para levantar uma oferta para ajudar o povo da Macedônia. E quando ele está nesse contexto, ele está dizendo que aquela oferta vai resultar em uma grande abundância naquele povo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, se você acompanhar comigo, por gentileza. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. O que é enriquecido em todas as formas? Em todas as formas, querido. Pastor, acho que, sei lá, né? Os tempos modernos, acho que aquela ideia de divórcio é coisa do passado, né? Hoje está liberado, né, pastor? Não aceite isso sobre a sua vida. A Bíblia diz que você vai ser enriquecido em todas as formas.
Divórcio é uma forma de miséria na sua vida. Em todas as formas. Seus filhos, a sua esposa, o seu marido, as suas finanças, os seus negócios, em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Não é só a ocasião que tudo vai bem, em qualquer ocasião. Ocasião que a situação está boa, ocasião que as coisas não estão tão boas. Ele diz assim: eu vou enriquecer vocês em tudo, para que em qualquer situação, se o dólar está alto, se o dólar está baixo, se o mundo está em crise ou não, a ocasião não importa. Eu recebi uma unção, e agora eu sou generoso por causa disso. Olha o que ele diz: e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça, em ações de graça a Deus. E no versículo 10, se você voltar, versículo 10 por gentileza: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Ele está usando o mesmo texto de Isaías. Então eu entendo que aquele texto que Deus está falando através do profeta Isaías, que Ele vai mandar a chuva, esse texto está falando de toda a prosperidade que eu e você temos em Deus. E se nós andarmos no caminho de que Israel passou pela maior chuva de todos os tempos, esse é um sinal que Deus está nos dando, queridos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Comece a mudar a sua mente e comece a receber toda a abundância de Deus na sua vida. Querido, você não precisa morrer de câncer, você não precisa morrer de AVC, você não precisa ter pressão alta. Há abundância em todas as áreas, enriquecido em todas as formas. Amém, queridos? Vocês estão aí? Nós precisamos entender esse processo, esse princípio. Agora, se você fizer um levantamento rápido, você vai ver o quanto nós temos prosperado nos últimos anos. Sim ou não? Quantos já estão vivendo uma prosperidade? Eu recebi uma informação há uns dias atrás, que menos de 4% da população do mundo, população mundial, não chega a 4%, que recebe até R$ 3.500 por mês. De toda a população mundial, somente 4% da população ganha mais de R$ 3.500. 4%. Então significa que você está nesse grupo. E você faz parte do povo mais próspero de todo mundo. A maioria de vocês ganham mais do que isso. Isso é prosperidade. O Brasil está vivendo um tempo de prosperidade. A igreja está vivendo um tempo de prosperidade. Agora, quando você prosperar, e quando a prosperidade, à medida que a prosperidade está vindo na sua vida, vamos aprender com Davi, vamos aprender com Salomão o que eles fizeram. O que eles fizeram? 1 Crônicas, capítulo 26. Estou correndo, irmãos, para nós chegarmos ao ponto principal da mensagem. Eu só estou fazendo a minha introdução. Quantos me dão mais 5 minutos? Deixa eu ver, levanta. Olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Rapaz, estou feito aqui então, hein? Tem mais de 1 hora aqui, rapaz. Versículo 26. Desculpe, 1 Crônicas 26, 26. A Bíblia diz que Davi foi um dos reis prósperos, amém? Mais próximos de todos os reis. Diga, olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: preste atenção na tua prosperidade. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros. Olha a palavra tesouros de novo. Estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de família que eram os comandantes de 1.000 e de 100 e pelos outros líderes do exército. Versículo 27. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. Olha o que Davi fazia. Davi, na sua batalha, nas suas conquistas, nas bênçãos que Deus estava dando para ele, na prosperidade que Deus estava dando para ele, a Bíblia diz que Davi fazia algo tremendo no tempo de prosperidade.
Deixa eu mudar uma chave na sua vida. Muitas vezes nós entendemos que os tesouros de Deus, eles são acessados, e nós precisamos acessá-los em tempo de escassez, consagrando alguns tesouros, consagrando algumas coisas em nossas vidas. Quando estamos em miséria, quando estamos em escassez, a maioria das pessoas, no tempo de escassez, são fiéis aos seus dízimos, são fiéis às suas ofertas, no tempo de escassez, porque elas querem atrair os tesouros de Deus. Olha aqui para mim, queridos, você está fazendo a maneira errada. Em tempo de escassez, você precisa clamar a misericórdia de Deus para tirar você dessa miséria. Mas no tempo da prosperidade, assim como você está hoje, eu tenho que aprender com Davi. No tempo da abundância, no tempo da prosperidade, Davi consagrava parte dos despojos em combate para o templo do Senhor. Olha Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Salomão, herdeiro de Davi, o que continuou o legado de Davi. Esses são os filhos de Ruben. Não, 2 Crônicas, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Presta atenção, na arquitetura do templo, a arquitetura da construção do templo, o templo ele tinha pelo menos 2 andares, talvez alguns dizem que tinha mais de 2 andares, e a casa do tesouro consagrado dentro do templo, era no andar de cima, ele ficava em cima. Ouçam, quando Deus diz lá em Deuteronômio 28, eu vou abrir o meu tesouro, e vai cair como chuva sobre vocês, Deus estava falando, os tesouros do templo. Quando você traz o seu dízimo, você está colocando o seu dízimo no tesouro do templo, e é o lugar onde Deus entende como consagração. Quando você entende na tua prosperidade que você precisa consagrar, você começa a celebrar a prosperidade. Há um legalismo que diz, se eu não tenho, então eu tenho que dar, porque daí Deus vai me dar. Mas a Bíblia está dizendo, no tempo de abundância, como Davi, como Salomão, consagre os seus bens, consagre, traga o tesouro. Vamos continuar. A sala do tesouro, ali se colocava o ouro, a prata, e tudo era consagrado. Em tempos de abundância, querido, é o tempo de eu começar a me dedicar aos tesouros do rei. É o tempo de eu começar a investir nos tesouros do rei. Ouçam, muitas vezes em tempo de escassez, em tempo de dificuldade, nós queremos fazer a obra do Senhor, nós queremos nos dedicar ao Senhor, porque de alguma maneira nós queremos merecer algo da parte de Deus. Muitos de vocês chegaram na presença de Deus totalmente destruídos, falidos, vida destruída, enfermos, e Deus liberou a prosperidade sobre vocês, mudou a vida de vocês. E agora em tempo de prosperidade, eu vou investir no tesouro do rei. Eu vou fazer a obra, eu vou trabalhar para o evangelho do reino. Eu vou trazer no depósito do tesouro. Neemias, ele promoveu uma grande reforma. E no tempo de Neemias, quantos já ouviram falar de Neemias? Neemias promoveu uma grande reforma. E nos dias de Neemias, haviam 2 homens muito maus. 2 homens muito maus. Neemias capítulo 2, versículo 10, você já ouviu falar desses homens? Vamos ver os nomes, só pelos nomes você já vai ver quanto eles eram maus. Neemias capítulo 2, versículo 10. N-E. Sambalate, você com o nome desse era mau também, né? Oronita, olha só, né? E Tobias, o Amonita. Então o nome dos caras e mais a sua nacionalidade. Ficaram muito irritados quando viram que haviam gente interessada no bem dos israelitas. Esses 2 homens, quando viram que estava acontecendo uma reforma no meio do povo de Deus, eles se tornaram inimigos, ficaram endemoniados. Quando eles viram que o povo de Deus estava passando por um processo de prosperidade,
Quando eles viram que o povo de Deus estava avançando em prosperidade, que estava mudando a história da vida deles, esses dois, Sanbalat e Tobias, um era o Horonita e o outro era o Amonita. Quem eram os Amonitas? Amonitas era um povo que foi amaldiçoado por Deus. A Bíblia diz que os Amonitas nunca entrariam na congregação dos santos, nunca. Os Amonitas e os Moabitas eram filhos do incesto de Ló com as suas filhas. Gente que foi excluída da presença de Deus, demônios, tipo de caça demoníacas. E quando eles viram que o povo de Deus estava avançando, quando eles viram que o povo de Deus estava prosperando, a Bíblia diz que eles ficaram irritados. Sanbalat e Tobias. Havia um sacerdote nesse tempo, o nome dele era Eliasibe. Esse sacerdote, Neemias capítulo 13, versículo 4 e 5. Neemias 13, 4 e 5. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Quem era Tobias? Um dos dois, amigo de Sanbalat. Versículo 5. E lhe havia cedido uma grande sala. Olha o que o sacerdote fez. Diga assim: em tempo de prosperidade, eu preciso consagrar no tesouro do rei. O céu está aberto. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: em tempo de prosperidade, eu preciso ficar atento com os inimigos do tesouro. Ele havia o sacerdote. Quem são os sacerdotes? Cadê os sacerdotes? Tem sacerdote aqui ou não? Cadê? Mostra assim. Olha aí, ó. Eliasibe, o sacerdote, havia cedido uma grande sala para Tobias. Aonde era essa sala? No templo. Anteriormente, essa sala era utilizada para o quê? Guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. O sacerdote, em tempo de prosperidade, em tempo de mudança, ele olha para Tobias, faz uma aliança com esse homem e traz esse homem para dentro do tesouro. Um amonita, uma obra demoníaca. Esse Tobias, tomado por um espírito maligno, consegue enganar o povo de Deus. E diz: agora que você está próspero, vamos fazer o seguinte, não precisa de uma casa do tesouro, você já está próspero. Não precisa consagrar mais. Deixa eu montar meu escritório ali. Deixa eu viver minha vida ali. Deixa eu fazer diferente aqui. Afinal de contas, dízimo. Querido, você já percebeu que há uma violência contra o dízimo? Eu não estou pregando aqui para você dar teu dízimo. Não é isso. Eu estou falando dos tesouros dos céus. Mas já percebeu que chega uma fase da vida que você é fiel nos dízimos e de repente vem uma mentira e vem um complô em que você não precisa dar o dízimo. A igreja tem sido enganada poderosamente nos dias de hoje. O tempo que a igreja está mais próspera é o tempo em que Tobias, tipos de espíritos imundos, têm investido na igreja em mensagens contra dízimos, em mensagens contra oferta, expondo ministérios, trazendo o entendimento que o dízimo e a oferta é para enriquecimento de pastores. Mas a Bíblia diz que esse Tobias, ele investiu sobre o sacerdote, e o sacerdote caiu na história dele. Ele havia cedido uma grande sala, a sala que era o tesouro, o lugar do depósito de Deus. Agora um amonita monta um escritório lá dentro. E agora veja versículo 6. Eu vou encerrar com isso. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, Neemias. Pois, no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão, versículo 7. Vai indo até o 8, tá? E voltei para Jerusalém. Neemias volta para Jerusalém. E quando eu cheguei, soube do mal que o sacerdote fizera, ao ceder uma sala a Tobias. Querido, será que você não tem cometido o mesmo mal? Agora que Deus está liberando o seu tesouro sobre a igreja,
Qual é o entendimento que você tem de dízimos e ofertas? Qual é o entendimento? O quanto você tem entendido que é um investimento no tesouro certo, é um investimento no banco certo? Qual é o entendimento que você tem de investir no reino de Deus? Com seus dons, com seu ministério? O quanto você tem se comprometido com o avanço do reino, como empresário? Neemias percebeu e falou: rapaz, fiquei muito aborrecido, e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Pense, fez uma limpa. Aqui não é lugar para isso, aqui é lugar de consagração. Querido, teu dízimo não é para ser aplicado num carro novo, teu dízimo não é para ser aplicado numa roupa nova, teu dízimo não é para ser aplicado em coisas que não é o tesouro de Deus. Vocês estão aí? Eu não estou falando sobre dízimo. Neemias ficou muito aborrecido, estava mal. Pastor, foi falado aqui hoje, né? Se eu der o dízimo vai faltar. Cuidado com Tobias e Sambalate, 2 inimigos. Você não tem que ouvir esses 2 inimigos. Como sacerdote, Tobias e Sambalate fizeram um investimento alto no sacerdote, dizendo: pare com isso, dá uma sala para a gente. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: você precisa voltar a ser dizimista. Se você já é, diga: eu já sou. Versículo 9. Mandei purificar as salas. Teve que fazer uma purificação, porque contaminou, manchou, maculou. Querido, não deixe macular o teu dinheiro, não deixe macular os teus bens. Não ajunte tesouros aonde? Na terra. Ajunte-os aonde? No céu, no tesouro da casa de Deus. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Versículo 10. Também fiquei sabendo, olha só, fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas, que todos os cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Versículo 11. Por isso repreendi os oficiais. Ouçam, quem eram os levitas? Levitas eram os adoradores. Levitas eram a obra de adoração que era produzida. E quando Tobias contaminou a sala, a adoração acabou. Acabou. Qual é o princípio da adoração? Eu adoro, a adoração chega ao céu, e o céu é movido e derrama sobre nós as bênçãos. Não é esse o princípio de adoração? Eu adoro, toco o céu se abre e o céu responde a mim com adoração. Mas a Bíblia diz que por causa de Tobias ter montado um escritório na sala do tesouro, os levitas não estavam mais ali, não tinha suprimento para os levitas. E os levitas vão para o campo trabalhar arduamente. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes quando a prosperidade chega, você fica comprometido com a prosperidade. Você se confunde na prosperidade, você começa a trabalhar arduamente e a adoração cessa. A adoração acaba. E quando os levitas voltaram para o campo trabalhar, estava dizendo o seguinte: não tem mais adoração, não tem canções, não tem vida de adoração na casa de Deus. E se não tem adoração, queridos, não tem a chuva. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Por isso eu repreendi os oficiais e perguntei: por que essa negligência? Por que vocês estão fazendo isso com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os coloquei em seus postos novamente, dizendo: convidou os levitas, trouxe os levitas de volta: levanta a tua mão, começa a cantar, vamos adorar. Porque Deus traz a prosperidade para mim e para você, querida, para que eu fique livre para Ele, para que eu não fique preocupado com a conta de amanhã, para que eu não fique preocupado se eu vou ter um futuro melhor. A prosperidade em todas as dimensões é para que eu possa ter uma vida de adoração. Mas sabe o que eu tenho visto? A prosperidade amarrando ainda mais o povo de Deus. Cuidado com Tobias, cuidado com Sambalate. Amém? Versículo 12.
e todo o povo de Judá. Ele busca de volta os levitas, ele coloca os levitas de volta no posto. Vamos recapitular. Ele limpa a sala de Tobias, dá um chute em Tobias. Lembra que Jesus fez isso no templo? Lembra disso? Limpou o templo. Neemias fez a mesma coisa, limpa o templo, manda Tobias embora, percebe que não tem adoração, chama os levitas, levanta a mão aí, levita, canta e canta forte. Eles começam a produzir adoração. Então o que acontece? E todo o povo de Judá voltou a trazer os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, aos depósitos. Começa uma restauração na casa de Deus. E você conhece, o templo é reerguido, os muros são reerguidos, e Israel passa a ser um povo forte novamente. Ele vai abrir o seu depósito, ele está abrindo o seu bom tesouro. A chuva está caindo, a chuva é um sinal, amém? Amém. Querido, você está vivendo uma vida de prosperidade, querido, mas não deixe de consagrar, não deixe de trazer, não deixe de consagrar ao Senhor. Querido, talvez você não está fazendo nada na obra de Deus, talvez você não está envolvido em nada na obra de Deus, porque você está comprometido com a tua prosperidade. Trabalha. Ouça o que eu vou te dizer hoje. Não ouça Tobias, não ouça Sanbalate. Consagre, faça como Davi. No tempo da prosperidade, ele consagrava ao Senhor nos tesouros. Amém? Eu não sei o quanto você tem sido acometido dessa mentira. Eu não sei o quanto você tem acreditado na mentira da mídia, que diz que pastores estão enriquecendo por causa do teu dízimo. Eu não sei quanto você tem ouvido Tobias, e por causa disso você acreditou que dízimo já não tem que dar mais. Por causa disso você acreditou que as ofertas já não são boas mais. Querida, a Bíblia diz: traga os dízimos. Na onde? Na casa do tesouro. E eu vou abrir as janelas dos céus. Deus está dizendo: eu vou abrir o meu depósito, hein? Eu vou abrir o meu depósito. Vai vir uma chuva sobre você, vai vir uma abundância sobre você, queridos. Deuteronômio 28, fique em pé por gentileza.